Olá, senhoras e senhores. Eu quero convidar toda a gente para esse momento importante na OAB de Santos, em que a gente fala sobre algo que pensam que é futuro, mas não é, está muito vivo no nosso dia a dia, talvez não muito acessível, mas isso quem vão dizer são os nossos orientadores. Nós temos aqui o Dr. Vitor Hugo, que aceitou Dr. Vitor Hugo Freitas, que aceitou a proposta de conversar com a Ordem dos Advogados de Santos, e ele é da Comissão de Tecnologia, né, Ciências e Tecnologia da OAB de Pinheiros. E é um grande prazer ter essa co-irmã aqui parceirando conosco. Não menos importante, nós temos a professora, operadora de mercado. Se eu errei algum tipo de título que você tenha, você completa depois. Jandaracy Araújo, que eu conheci na luta, uma luta muito especializada, ela é excelente, foi indicada pela Comissão de Igualdade Racial da OAB Pinheiros, não é advogada, mas a gente tem que aprender que a sabedoria não está só nas arcadas e nos livros de direito. E, igualmente importante, nós temos aqui o financista e empresário Leandro Dias, né, que também, se eu errei na sua qualificação, depois você me corrige completa, que é uma pessoa importante no mercado de criptomoedas, ele opera com isso o tempo inteiro, e a gente veio para trazer esse amálgama de informações para que eu e o Dr. Tiago Queiroz façamos a mediação. Eu vou passar diretamente para Jandaracy com a seguinte tarefa inicial: a autodescrição, tá? Que todos terão que fazer, inclusive eu sou um homem negro, de tez preta, de cabelos ondulados, negros, camisa preta, e atrás, o óculos de haste preta também, e atrás de mim está o símbolo da Comissão da Igualdade Racial da OAB Santos. Seja muito bem-vinda, Jandaracy Araújo. Em primeiro lugar, boa noite, boa tarde, boa noite, não sei ainda, boa tarde. A todos, a todas e a todos, eu sou Jandaracy Araújo, eu também sou da área do mercado financeiro, e conselheira de administração. Hoje eu tenho uma agenda muito mais voltada a conselho de administração e conselho fiscal, tive passagem no setor público. Hoje eu estou com uma blusa em tom terroso, com detalhe vermelho, uso óculos com aro rosa, cabelo escovado, né, com mechas, mulher preta, da pele retinta, sotaque baiano, e é isso. Hugo, como vai, professor Vitor Hugo? Seja boa noite. Boa noite, boa tarde a todos. Não sei se ainda já é noite ou não, mas eu agradeço, né, o convite das Comissões de Ciência e Tecnologia e de Igualdade Racial, ambas da OAB de Santos, presididas aí pelos doutores Tiago Queiroz e Renato Azevedo, respectivamente, para participar desta live, que eu penso que tem uma importância muito grande, né, no campo da economia e no campo do direito. E também agradeço a oportunidade de estar à mesa com o Leandro Dias e a Jandaracy Araújo, que participarão dessa live, trazendo aí seus conhecimentos a respeito da tecnologia blockchain, né, nas suas respectivas áreas. O meu tema diz respeito aos contratos inteligentes e suas implicações legais, que é um assunto também de extrema relevância, porque ela está atrelada ao contrato inteligente, os contratos inteligentes estão atrelados à tecnologia blockchain, né? Então, eu acho que como a nossa economia hoje está pautada, né, muito na tecnologia, inclusive no uso de blockchain, Ethereum, enfim, né, é importante que nós entendamos, né, as implicações dos contratos inteligentes, se eles são permitidos no direito brasileiro, até para você fazer negociações, transações, né, no mercado financeiro,
E quais são essas implicações, né, legais que existem no uso desses contratos inteligentes. Maravilhoso, Tá? professor. E vamos agora à apresentação inicial de Leandro Dias. Olá pessoal, boa tarde, como vai? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Perfeito. Perfeito. Bom, meu nome é Leandro Dias, eu tenho hoje 34 anos, sou CEO da Aquintech, uma startup aí voltada ao mercado de Web3. Bom, eu sou uma pessoa negra, tenho 1,86 m de altura, 120 quilos, uso óculos, estou com um bigodinho e uma camisa listrada, cabelo curto. Bom, é isso aí. É um prazer estar aqui com pessoas tão bacanas. A Jandaraci, principalmente, conheci pouco tempo, já sou um fã. E professor Hugo, já é um prazer inicialmente conhecê-lo e saber da sua trajetória também. Obrigado, Renato, Thiago, todos os presentes aí que viabilizaram esse nosso encontro. Vai ser para a gente um prazer. Vontade. Perfeito. Eu adoro isso, né? Primeiras damas, né? Só tenho aqui batendo a cota, é isso? Então vamos lá. Negra e negra e negra. E negra, né? Então vamos lá. Eu acho que tem duas coisas para a gente falar sobre essa tecnologia, sobre tanto criptomoedas e sobre a tecnologia blockchain. Para começar, acho que um pouco a nossa conversa, né? Blockchain é tecnologia, ponto. E tecnologia, de uma forma geral, a gente tem uma questão de acesso. O que a gente fala? Democratização de uso e acesso, né? Ainda não é muito popularizado, apesar das empresas de várias formas já terem desenvolvido tecnologia blockchain, já usarem nas suas formas de contrato, no seu background, mas as pessoas não conhecem. Tudo que a população, de uma forma geral, não conhece, você tira o acesso. Quando você não tem conhecimento sobre como aquilo funciona, o nível de segurança, então você está tirando o que a gente chama de democratização do acesso. Então, blockchain é uma tecnologia que ela é usada não apenas para operações de criptomoedas, mas também para outras situações, como o professor Hugo bem colocou, em termos de contratos de empresa e outros modelos de operação, criptografadas, que esse é o modelo, né, ele é fechado, ele fica muito claro que operações únicas, mas o que a gente precisa discutir é, como tecnologia, blockchain sendo uma tecnologia, a gente tem que entender como a gente democratiza o acesso e informação da população a tecnologias, e principalmente a novas tecnologias. A gente está falando de blockchain já tem mais de 10 anos, né? E aí a gente vem nessa onda blockchain e agora inteligência artificial. Como as pessoas podem entender melhor e utilizar melhor essas ferramentas, porque a gente está falando tecnologia ferramenta, para ter acesso. Por outro lado, falar de criptomoeda, a gente tem que falar de um comportamento da sociedade brasileira que poupa bem pouco, investe bem pouco, dado o nosso percentual de investimento, de acordo com o último relatório da Ambima, né? A gente tem um percentual baixo de pessoas que investem em criptomoedas, bem baixo. O Leandro depois já pode corroborar com essa informação, mas muito também por questão de informação. Não é que seja inacessível, impossível. Você pode comprar a criptomoeda com R$50, mas quem conhece a ponto suficiente para poder investir? Só para a gente ter uma ideia, todo o grosso que se fala de investimento no Brasil, ele ainda é em poupança. Então, a gente tem aí uma dificuldade, sim, das pessoas entenderem o que são. A criptomoeda é um assunto que ainda, vamos dizer, pela sua configuração, por ainda não ser os governos, de uma forma geral, que emitem, a gente tem um ou outro país que já emite criptomoeda, o país emitindo, tá? Não é a operadora. A gente está falando da cripto, do real virar cripto, da cripto brasileira, o Banco Central já está caminhando bastante para isso, mas a gente está falando basicamente aqui de conhecimento. Conhecer essas ferramentas, ter domínio sobre elas, assim como todo mundo entende como é o mecanismo de poupança, né? A gente precisa entender como funciona as criptomoedas, a operação de criptomoeda e o que é a tecnologia blockchain. Então,
toda questão e conversa sobre acessibilidade, ela passa por democratização do conhecimento, né? Porque a partir do momento que as pessoas conhecem, por um lado, a moeda, ela está acessível, e aí, entenda-se acessível. Qualquer um pode comprar, e qualquer um pode vender, né? Comprar no mercado, obviamente, usando uma corretora ou no mercado, comprar ou investir em criptomoeda. Qualquer pessoa pode. O ponto é, conhece o suficiente para operar nesse mercado, entende o mecanismo, conhece os riscos, porque quando a gente fala de investimento, a principal informação que tem que ficar clara e a pessoa ter domínio é quais são os riscos envolvidos em operar com criptomoeda, assim como tem o mesmo risco envolvido quando você opera no mercado de ações. Você compra uma ação hoje por R$30, amanhã você não sabe se ela vai estar valendo 30, 40 ou 20, né? Então, é o mesmo cenário. Então, a gente fala primeiro de como amplificar o conhecimento sobre isso, formar mais pessoas sobre isso, e aqui eu vou fazer o recorte, principalmente a população negra, e, historicamente, tem dificuldade de acessar essas novas ferramentas, e aí eu estou falando de forma generalizada, né? Então, eu estou falando do grosso da população. É uma nova tecnologia não tão nova, tem 10 anos. É uma tecnologia que ainda não está acessível a tanta gente, e eu não vou adiantar, mas talvez por causa do custo, mas talvez por causa de onde se opera. E o destaque final que muito me interessa a comissão que a gente faz parte, que é a Igualdade Racial, é assim, desculpa se amar técnica, porque não é minha área, mas eu acho que a gente pergunta do mínimo, do leigo, né, para a gente poder ter a aula de vocês. E eu confio nessa aula. Bom, vamos lá. Em 2016, a advocacia passou por uma metamorfose incrível. No momento, de um dia para o outro, a gente começou a ter que mexer na tecnologia de uma hora para outra. Mesmo o tribunal não tendo capacidade técnica, porque demorou um tempo para que houvesse desenvolvimento, a gente estava com o processo digital. Somente agora, em 2023, a subseção de Santos, depois do empenho enorme, conseguiu digitalizar todos os processos da comarca de Santos, que é uma comarca que é centenária. Tá? Imagino outras aí muito maiores do que nós. A segundo item que eu quero colocar nessa mesa para discutir é o fato do Pix. O Pix chegou como milagrosamente um espaço de movimentação de negócios, todo mundo faz Pix de uma hora para outra, todo mundo está... Aliás, só alguns senhores e alguns precavidos é que não colocaram o registro do Pix. Há alguma chance, há algum caminho, Jandaraci, ou algum estudo programado para popularizar sem tanta dor como aconteceu na advocacia a criptomoeda? E se há algum obstáculo que você vê importante para essa implementação? O preço, sei lá, eu não estou particularizando. Tá, vamos lá, vamos separar as caixinhas. Primeiro, qualquer tecnologia a gente passou, todo mundo teve que digitalizar. 2020 foi o ano que quem estava atrasado com o processo de digitalização e de implementação de tecnologia teve que acelerar, certo? Então, a pandemia, ela também forçou uma aceleração no processo de digitalização. Então, vamos pensar, separar os bloquinhos. Uso de tecnologia, né? Então, quando eu falo de blockchain, tecnologia blockchain, eu estou falando de uma tecnologia, como se eu estivesse falando hoje, e aí me corrijam os outros, se eu estivesse falando, vou dar um exemplo de um Office, há décadas atrás, né? Vocês, quem é muito antigo, que tinha lá que programar COBOL, né? Ou você programar VBA para virar uma planilha em Excel, que hoje você faz em pequenos comandos. Tecnologia é isso, a gente não volta atrás. O que a gente precisa, Renato? Isso é de Brasil. A gente é analfabeto, vamos dizer assim, digital. E isso ficou muito comprovado
na pandemia. O que é ser um analfabeto digital? Você opera muito pouco no ambiente digital, e isso eu estou falando de uma base de educação. Porque para operar blockchain, você, por exemplo, entender, é uma programação, é uma tecnologia, você tem que ter lá um computador que consiga rodar o programa, você tem as mineradoras, tem toda uma estrutura para rodar blockchain. Então, eu estou falando das pessoas entenderem o que é a tecnologia blockchain e como elas podem implementar em seus negócios. Os governos já estão implementando, alguns governos e algumas pastas já implementam tecnologia blockchain, os bancos já usam tecnologia blockchain, e aí é tecnologia. E, de novo, ela pode ser usada para operar criptomoeda ou não. Hoje é usada, inclusive, para contratos, todo mundo sabe. Beleza? Agora vamos falar de criptomoeda. Criptomoeda é uma moeda virtual que você tem, por exemplo, a mais conhecida é Bitcoin, mas existem várias, né? Eu acho que hoje a gente chega a mais de 1.000 moedas digitais no mundo, que são operadas, elas não têm um lastro. Então, o que a gente está falando de criptomoeda? Ela não tem um lastro, uma fidúcia, como, por exemplo, tem um dólar, tem um euro, tem um real, né? Então, ela surge dentro dessa tecnologia de blockchain, que é para poder você operar, que é diferente de Pix. O Pix, eu deixo de usar, eu estou falando de real para real, eu não estou falando de real para uma outra moeda que eu não conheço. Tem duas coisas de criptomoeda, que é todo mundo começar a aceitar a criptomoeda, ela se tornar uma moeda corrente e aceita em todo tipo de transação, em qualquer lugar do mundo, em todo tipo de operação, que isso é diferente das outras moedas consideradas oficiais, né, vamos dizer assim, moedas oficiais, que é o euro, o dólar, né, o iene, e essas são moedas oficiais. Então, essas você consegue operar em qualquer lugar do mundo, todo mundo aceita, beleza, você tem lá uma paridade. Quando você fala de criptomoeda, não. Então, você tem um outro mecanismo de operação. Então, as pessoas primeiro precisam entender, e ela oscila muito. Então, recentemente, a gente teve uma quebra grande no mercado de duas grandes operadoras de criptomoeda. Quebraram. Então, você precisa que as pessoas conheçam primeiro que hoje ela está no mercado, você tem alguns lugares que aceitam, é muito comum, fora do Brasil, aqui ainda nem tanto, mas você precisa entender o que é uma criptomoeda. É uma moeda digital, que tem uma paridade com o dólar ou com o real. O valor dela oscila, então um Bitcoin hoje, se eu não me engano, está 300 mil, trazendo uma coisa assim, acho que se eu não olhei errado, está mais ou menos isso. Então, você tem uma cotação para aquela moeda, como se fosse dólar, tá? De real para dólar. Que ali você pode pegar e dizer assim, hoje eu vou comprar criptomoeda, ou vou investir em um fundo que eu tenha criptomoeda. Então, isso, para você investir, tá? Se eu for falar investimento, ou operar com moeda estrangeira, você precisa conhecer esse mecanismo e ter um apetite a risco atrelado a esse modelo de operação. Então, o acesso, ele passa por... As pessoas conhecem como se opera uma bolsa de valores, como é o mercado de ações, como é, efetivamente, você comprar uma criptomoeda que hoje você comprou por 50... Vamos dizer que você... Vamos fazer fácil. Vamos dizer que um Bitcoin vale R$100. Hoje. Aí você tem estrutura para saber que esses mesmos Bitcoin amanhã ele pode valer R$10? Porque assim, ele tem esse nível de oscilação, tá? Então, é isso que a gente precisa popularizar. O que é essa moeda, como ela funciona e quais são as moedas que existem, porque não existe só uma. Né? Então, eu estou falando de vários modelos, e acho que esse é o grande ponto para a gente democratizar o uso. Acesso à informação, acesso ao conhecimento, né? Popularizar, explicar às pessoas. Hoje, no Brasil, só para a gente tangibilizar, pouquíssimas pessoas operam no mercado de ações. Eu, atuando nesse mercado financeiro, eu costumo dizer o seguinte, se você nunca aplicou, e aqui o Leandro depois vai ficar bravo comigo, mas eu sempre oriento isso para as pessoas, né? Se você nunca aplicou numa bolsa, não sabe o que é, uma operação de bolsa de valores, nunca comprou uma ação, não dá para você, eu não vou te recomendar nunca que você saia comprando criptomoeda do dia para a noite, porque você não tem a noção de como é essa variação, você nunca teve essa experiência. Então, R$1.000 que você bote, amanhã pode virar 100.
Você está preparado? Sabe o que é isso? Entende? Sabe o que é operar nesse mercado? Então, primeiro, a gente precisa democratizar o acesso aos mecanismos de investimento. Os brasileiros precisam conhecer o mercado investidor. Obviamente, precisa conhecer os riscos atrelados, porque se amanhã você entra naquela operadora, que aconteceu agora, você está lá, botou dinheiro, está achando que tem 100 mil reais, ela quebrou, você não vai ter para quem reclamar. Primeiro ponto. Seu dinheiro perdeu, perdeu. Entende? Não vai ter ação judicial que te faça recuperar esse dinheiro, porque ele não tem nenhum fundo garantidor. Operação direta. Ah, mas eu estou lá num fundo que é regulamentado pela CVM e uma parte dele é atrelado à criptomoeda. Ali ele vai ter, você tem que ler a característica daquele fundo, ver qual é o percentual daquele fundo que está atrelado à criptomoeda, e se ele tem alguma garantia mínima. Geralmente no Brasil qualquer fundo tem o que a gente chama de fundo garantidor. Você vai ter lá o investimento, tem garantido, aquele fundo tem lá garantido que se ele quebrar ou alguma coisa acontecer, você vai receber o mínimo em relação ao que você investiu. Então, é esse o tipo de informação que a gente precisa popularizar. Primeiro, ensinar as pessoas quais são todas as formas dela rentabilizar os seus recursos, que é investindo no mercado, e criptomoedas é uma forma de investimento, já que a gente não utiliza ela de forma corrente, como a gente usa o real, como a gente usa o euro, como a gente usa o dólar nas operações. Entendendo esse mecanismo, aí sim a gente pode falar de acessibilidade, né, de ser popularizado o uso. Porque a única diferença é essa, é as pessoas conhecerem o que é isso, como ela funciona, né? E hoje é uma grande discussão, não está regulamentado, o governo, ele não fala, olha, pode operar em Bitcoin, que a gente está aqui, não vai desvalorizar, não existe isso. Tá? Esse acho que é o grande ponto. É verdade. Ótimo, verdade. olha aí. O professor Vitor Hugo foi o professor em mais de um curso relativo à tecnologia. Eu tive a honra de, a seu convite, integrar a Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB de Pinheiros. Ele foi meu mentor na criação da minha Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB de Santos. Sou muito grato a isso, mas para apresentá-lo, ninguém melhor que ele mesmo, já que hoje é a autoapresentação, né, Renato? Vamos deixar ele mesmo partir para a sua apresentação. Por favor, professor. É isso aí. Obrigado. Bom, está aí meu nome, Vitor Hugo Freitas. Eu fui conselheiro seccional da OAB, conselheiro da OAB de Estado de São Paulo, por várias gestões. Também fui curador e secretário-geral da Escola Superior de Advocacia do Estado de São Paulo, e criei também a Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB do Estado de São Paulo, onde nós elaboramos diversos cursos e os processos digitais, o processo judicial eletrônico, por exemplo, Renato, para você ter uma ideia, eu dei mais de 300 palestras de como utilizar o processo judicial eletrônico, a nossa comissão preparou isso, enfim, fomos aí, né, somando e desenvolvemos aí várias atividades, não só para os advogados, mas também para a sociedade. Mas vamos lá. Então, a ideia aqui é o seguinte, é discutir o que são contratos inteligentes, tá? E os contratos inteligentes, eles são nada mais nada menos que programas computacionais que automaticamente executam, verificam e fazem cumprir acordos celebrados entre as partes sem a necessidade de intermediários. Quando eu falo que os contratos inteligentes dispensam os intermediários, eu estou dizendo que eles dispensam o juiz, dispensam o promotor, dispensam o advogado, tá certo? Por quê? Porque eles se auto-executam e se auto-validam. Então, uma vez que as condições acordadas entre as partes, né, estejam satisfeitas, que o contrato inteligente percebe que elas foram satisfeitas, essas condições ou obrigações, ele se auto-executa. E, pior, ele se auto-implementa. Isso significa o quê? Que ele pode gerar o próprio código de desenvolvimento daquele contrato inteligente. Ok? Muito bem. Mas qual é a fonte, né, desse contrato inteligente e por que nós estamos ligando o contrato inteligente com criptomoedas? Isso é o mais importante. A ideia de se implementar contratos, né,
por resoluções matemáticas, surgiu lá em 1990, na década, né, de 90, quando um jurista, um advogado, portanto, chamado Nick Szabo, que também se dedica à ciência da computação e criptografia, ele cunhou essa frase, contratos inteligentes, definindo o contrato inteligente como um protocolo de transação computadorizado que executa os termos de um contrato. E por que ele fez isso? Porque naquela época estava se desenvolvendo o comércio eletrônico. Ok? Muito bem. Só que, para que esses contratos inteligentes pudessem ser utilizados, a gente tinha que ter uma base, não é isso? É porque eles são executados dentro de um sistema, né, computacional. E a base desse sistema era, e são, até hoje, as criptomoedas. Muito bem? Olha, então, para que os contratos inteligentes pudessem ser executados, serem implementados, serem executados, tinha que ter uma base, né, que serviria como uma moeda de troca. E aí, ele, em 2005, o Nick Szabo, ele desenvolveu uma moeda chamada BitGold, ou seja, uma moeda que era foi antecessora do Bitcoin, né, e que essa moeda ela tinha a função de se utilizar como uma moeda criptografada, obviamente, para essas transações comerciais. Todavia, o BitGold tinha um problema, né? Ele tinha ali um problema, ele podia ser utilizado mais uma vez, ou seja, problema de gastos duplos, que é um problema gerado aí no token. E esse problema só foi resolvido em 2008, quando surgiu na internet um artigo sobre blockchain, de autoria, né, do Satoshi Nakamoto, acho que todo mundo já ouviu falar aí, e que dizem, né, que o Satoshi Nakamoto seria aí o próprio Nick Szabo. Né? Então, até hoje ninguém sabe que se o Satoshi Nakamoto é uma empresa, uma pessoa jurídica, uma pessoa física, enfim, né, está ali o mistério. E aí, com base nesse artigo do Satoshi Nakamoto, em 2008, tá, que se desenvolveu a tecnologia blockchain, dando origem, portanto, né, às criptomoedas, ao Bitcoin. Tá? E de 2008 até 2023, nós estamos, né, essa tecnologia blockchain provocou várias mudanças na sociedade, tanto na área econômica como na área do direito. Na área do direito, nós podemos falar, olha, o blockchain nós podemos utilizar nos contratos de exportação de grãos, liberação de embarques, automatização financeira, criptomoedas. Né? Hoje nós temos aí, como a Jandaracini falou, nós temos aí milhares, né, de criptomoedas. Nós temos aí o Ether, né, que se utiliza do gás para poder fazer os negócios com contratos inteligentes. Enfim, quais são as características desses contratos inteligentes? Primeiro, porque eles executam automaticamente. Segundo, porque eles se implementam também automaticamente. Terceiro, porque eles afastam o intermediário de forma a evitar fraudes, né, as famosas fraudes, né, e evitar delongas, né, na resolução aí das suas atividades. E a criptomoeda, obviamente, blockchain, é uma estrutura de banco de dados, um livro-razão aberto, público, né, que ele é autoverificável, então ele não permite exatamente que haja essa fraude. Um outro detalhe também que Nick Szabo falou na época, e isso foi uma preocupação dele, é que a criptomoeda ela se desvincularia de qualquer laço de dinheiro, né, de ouro, por exemplo, metais preciosos, porque não se sabe se existem esses laços ou não. Hoje nós não sabemos, né, se o mercado mundial ainda tem laço, né, se os bancos ainda têm laço, para dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui 10 toneladas de ouro para poder garantir essa moeda aqui nesse país. Não sabemos isso, ok? Muito bem. E traduzindo isso em miúdos, né, quando nós falamos de contratos inteligentes, nós estamos falando de contratos, tá? E os contratos, tradicionalmente, aqui no Brasil, eles seguem princípios contemporâneos contratuais e princípios modernos contratuais. Esses princípios, né, eles têm, por base, né, uma manifestação de vontade que deve ser qualificada, ou seja, as partes, vendedor, comprador, têm que estar de acordo, né, em criar, modificar, extinguir ou conservar direitos. E essa manifestação de vontade, ela tem que ser clara, inequívoca, para não sofrer os efeitos aí de uma possível anulação em razão de um vício de consentimento, que seria o dolo, o erro, a lesão, enfim. Então,
O que nós podemos imaginar aqui? Bom, então nós temos aqui um novo tipo contratual que irá mexer, evidentemente, né, na atual conjuntura do direito contratual brasileiro. Simplesmente isso. Por quê? Porque o Código Civil estabelece 23 tipos de contratos nominados, por exemplo, contrato de compra e venda, né, contrato de locação de serviço, mas tem lá um artigo, né, artigo 425, dizendo o seguinte: olha, essas partes concordarem, né, em fazer um contrato que não seja atípico, ou seja, não esteja nominado, pode fazer um contrato chamado atípico. Né? Então, nós temos alguns contratos que são atípicos, por exemplo, o contrato de alocação de vagas de garagem, contrato atípico, não está previsto no código, mas se ele obedece às disposições legais, nada impede ele funcionar como um contrato. Tá ok? Muito bem. Então, o que acontece aqui nesse ponto? O contrato, ele visa, né, ele deve obedecer a determinadas regras, qualquer que seja o contrato, tá ok? Então, ele tem que obedecer nas regras, né, do direito contratual. O primeiro deles, a manifestação de vontade, que tem que ser qualificada. Segundo, tem que ter agente capaz. Né? Terceiro, né, objeto lícito. Né? E nós temos, então, esse rol, né, de requisitos que exige os contratos. E como nós poderíamos entender o contrato inteligente? Vamos supor que, num contrato inteligente, uma empresa A, e talvez aí seja, né, talvez algum dos colegas que possam falar sobre isso, uma empresa aí que vai exportar grãos, ok? Então, ela vai exportar grãos, vai pagar em criptomoedas, né? Vai fazer uma transação e vai usar um contrato inteligente. Então, o contrato inteligente é o seguinte: olha, tá, as partes acordaram que se a temperatura lá do container for 16 graus centígrados, ou se tiver 20 toneladas, o contrato vai se auto-executar, vai mandar embarcar, vai mandar despachar e tudo mais, não tem interferência de parte nenhuma aí, ok? Então, o contrato inteligente, ele vem exatamente, né, preencher, né, uma lacuna, né, no direito brasileiro, que não há uma previsão, né, do contrato inteligente, muito embora, né, ele exista e ele seja aplicado, por exemplo, né, em setores de energia elétrica. Né? Por exemplo, nós temos aí vários contratos inteligentes nesse sentido. Ok? Então, nós temos aqui algumas diferenças, né, no contrato inteligente com um contrato padrão, que é aquele contrato que nós conhecemos por livro. Por exemplo, no contrato padrão, né, eles podem ser físicos ou eletrônicos e arquivados numa mídia, qualquer que seja ela. Os contratos inteligentes não. Eles são simplesmente programas computacionais que são escritos em linguagem de programação, tá? Eles operam dentro da tecnologia blockchain, tá? Por exemplo, numa plataforma como o Ethereum, tá? E são totalmente digitais. Então, não há uma implementação aqui, né, das partes posteriormente para mexer nos contratos, tá? Contrato padrão, por exemplo, tá? Ele exige uma intervenção humana para poder cumprir suas cláusulas. Os contratos inteligentes, não. Ele se auto-verifica, né, auto-executa. Tá ok? Muito bem. Então, nós temos esses detalhes com relação aos contratos inteligentes. E as aplicações de contratos inteligentes são amplas. Nós podemos pensar numa transação financeira, que é o caso da Jandaraci, que está falando sobre o mercado, né? Nós temos aí a aplicação dos contratos inteligentes no setor de energia, no meio ambiente e, principalmente, né, o uso maciço do contrato inteligente será utilizado nas cidades inteligentes, né, onde os contratos são executados automaticamente, tá? Então, como nós podemos entender aqui essa situação? Como é que ficaria no Brasil se existem essas exigências legais, tá? Ora, nós temos um projeto de lei, que é um PL 954 de 2022, que já está previsto, né, dentro desse projeto de lei, inserir, dentro do artigo 425 do Código Civil, que fala sobre os contratos atípicos, o contrato inteligente. E aí, nós temos um reflexo na área da Jandaraci, tá certo? Qual é esse reflexo? Quando se coloca o contrato inteligente entre os contratos atípicos, né, nós estamos falando que alguém tem que ter o quê? Né, aquele controle da criptomoeda. Então, nós temos aí já uma situação que pode deslanchar. Tá?
para o tal do controle, né, da criptomoeda, que é um fator aí, né, preocupante em várias sociedades, tá? E também esse projeto, essa legislação projetada, ela diz o seguinte: como é que você pode disputar judicialmente, né, resolver o problema judicialmente de um contrato inteligente? E a pergunta é pertinente porque os contratos inteligentes não levam em consideração, tá, os mecanismos sociais. Os contratos inteligentes, por sua própria natureza, eles são técnicos e não levam em consideração, por exemplo, a boa-fé, a função social do contrato, o princípio contratual do equilíbrio do contrato das partes, tá? Então, nós estamos vendo que, sobre esse aspecto, nós vamos ter que analisar como nós podemos, né, aplicar esses contratos inteligentes. Um outro detalhe, né, um outro desafio com relação ao contrato inteligente é exatamente a responsabilidade civil. Quem responde aí pela elaboração dos contratos inteligentes ou pela ineficácia dos contratos inteligentes? Seriam as partes, os advogados, os operadores do mercado financeiro? Qual é a responsabilização disso? Os programadores. Então, uma possível solução seria dividir os contratos inteligentes em partes operacionais e não operacionais, né? As partes operacionais são aquelas partes que são executadas pela lógica booleana, que é a lógica computacional, seria aí de responsabilidade, por exemplo, né, dos programadores. E a parte, né, pré-textual, aquela parte de preencher os campos de nome, assim, isso aí ficaria a cargo do advogado, por exemplo. Né? E a parte dos riscos, né? Como nós faríamos isso? Será que aquele que induziu a ter um contrato inteligente, será que ele tem que ser responsabilizado ou não? Esse é um outro desafio, tá? Um outro desafio também é com relação aos riscos de consentimento. São riscos de consentimento. Por exemplo, você falou do PIX, Renato, tá? Então, uma pergunta que vem aqui, e eu te coloco como advogado, tá? E também, né, como um entendido, aí eu sou especialista na área, né, de informática, mas te coloco aí a seguinte, né, figura. Uma vez eu assisti um debate aonde sabe o seguinte: olha, o Pix é perfeito, ok? Perfeito, funciona perfeitamente bem. Lógico, né? Então, para a economia está ótimo. E aí, perguntava a pessoa como é que fica a situação. Aí é um problema do Estado. Então, se vai ser assaltado ou não, é um problema do Estado. E aí nós temos, então, agora, né, o viés. Como é que fica o vício de consentimento? Por exemplo, um contrato, né, que é feito sob coação psicológica, esse contrato pode ser anulado de acordo com as regras do Código Civil. Então, aquele assaltante que está lá, roubou, ameaçou alguém com uma arma de ferro, com uma arma de fogo, tá certo? Que está ali, né, colocando sob coação a pessoa, digita sua senha, como é que fica isso? Porque os bancos hoje tiram por fora. Mas isso aí não é problema nosso. Nossa tecnologia é excelente. A nossa tecnologia é boa. Isso é um problema de segurança, isso é um problema de Estado, segurança pública. Mas nós temos a previsão no Código Civil, né, da anulação do contrato por coação, por exemplo. Né? Nós temos também a anulação do contrato, né, em razão de dolo, não é isso? Daquela pessoa que intencionalmente leva a outra, usa de um artifício, de um ardil, para assinar um contrato. Bom, então, essas aqui são algumas questões que nós temos que verificar aí com relação a esse ponto, tá certo? E eu estou dando esse viés aqui porque nós temos as pessoas importantes aqui, a Jandraci, né, e o Leandro Dias, que lidam com o mercado financeiro, obviamente, e acredito neles e entendo por importante, mas tem uma outra parte, né, que quando se diz de responsabilidade civil, como é que fica isso? Entendeu? Então, eu sei que isso não é função deles, porque eles trabalham no sistema de mercado, mas nós temos que levantar essas questões e, num eventual, né, talvez numa consulta pública, até vamos começar a discutir esse problema aí, tá? A responsabilidade do PIX, como é que fica a responsabilidade do contrato inteligente, como é que nós vamos fazer isso? Será que quando implementar o contrato inteligente, segundo o projeto legislativo, o projeto que está lá, será que nós não teremos, então, finalmente alguém que controle, que se responsabilize aí pela criptomoeda, alguma coisa nesse sentido?
Então, isso são só discussões, tá? Aqui eu não estou indo contra ninguém, eu só estou colocando as discussões e deixando em aberto esses aspectos legais, né? Porque nós temos que ver isso, né? Ou para nós ou para o nosso futuro, para os nossos netos. Vamos deixar ele mesmo se apresentar melhor, Isso né? aí, isso aí, isso aí. Leandro, Por favor, Leandro. Leandro Por favor, Dias. Leandro. A casa é sua. Ó, beleza? Como é que vocês estão? Foi muito bom ouvir as considerações de Andaraci, do Vitor. Faz um bom tempo que eu não entro numa roda de debate, de troca de ideias. Estou muito mais voltado só a fazer pitch e falar com investidores sobre os números. Faz 6 anos que eu larguei a universidade e confesso estou com um pouco de vergonha, mas vamos lá falar um pouco. Bom, eu criei até uma apresentação, criei uns 6 slides, se vocês me permitirem compartilhar aqui, para elucidar melhor o contexto que a gente está trabalhando. Beleza, vocês estão vendo aí a minha tela? Perfeito. Bom, oi, pode falar. Sim, estamos vendo. Ah, perfeito. Bom, eu fiz até uma colinha aqui, mas a ideia é falar um pouco sobre derivativos sintéticos e exchanges descentralizadas. Só isso já parece ser um palavrão, né? Afinal de contas, a maior parte de nós brasileiros e população em geral ainda está entrando nesse mercado, está conhecendo o que de fato são os temas que estamos discutindo hoje, mas cada vez que passa um pouco mais de tempo, o nosso próprio governo está criando políticas estruturais que estão gerando, de fato, essa compreensão maior, né, da população. As fases do Open Banking, através do Banco Central, foram os primeiros passos para isso. Então, é muito interessante, você pode ir para o lugar mais pobre do Brasil e que, enfim, que possam te pedir uma doação em um determinado farol ou te vender um chiclete, e se você falar que você não tem dinheiro, ele vai falar, ok, eu tenho um Pix, né? Ou seja, ele tem um QR Code, ou ele tem uma chave, né? E a chave aleatória, inclusive, ela ajudou a população, de certa forma, a começar a ter essa user experience, né, do produto, né? As chaves aleatórias já entram com esse cenário. E aqui eu entro dentro de um tema muito mais específico do mercado de blockchain, de criptoativos em geral, que é talvez o mercado são os temas mais atuais, né, desse mercado, que são a completa relação com o mercado financeiro em si, e aí você tem grandes players, grandes bancos entrando nesse cenário, participando desse ecossistema, investindo em empresas que lá na frente provavelmente serão compradas ou controladas por esses bancos, e traduzindo, como vocês falaram aqui, traduzindo essa capacidade de captação de recursos, de investimento em projetos, de transparência, de confiança. O Brasil, para quem não sabe, é invejado por quase todos os bancos centrais e bancos internacionais. Nós somos um dos pioneiros em tecnologia bancária e agora também em tecnologia em blockchain também. O real digital, e eu acho que é nesse momento que eu quero me concentrar, né? Nós estamos tendo agora o primeiro sandbox, né, do real digital, que na verdade vai ser um token, não vai ser uma CBDC, e até explicar um pouco mais a respeito dessas diferenças. Mas o real, como a gente conhece hoje, sacando no banco 24 horas ou no nosso caixa eletrônico do banco, não vai existir mais, né? Ou seja, e quando a gente fala disso, a gente pode também considerar que a partir desse momento haverá
o completo controle do Estado sobre o uso do nosso recurso financeiro, sobre o uso do dinheiro. Até então, hoje, você pode, antes do Pix, né, existia o sigilo bancário entre os bancos. Para quem desconhece, esse sigilo, de certa forma, foi quebrado pelo Pix, né? Hoje, quando a transação é processada totalmente pelo Banco Central, ele sabe, pelo seu CPF, pela chave aleatória que foi criado, enfim, que você fez uma transação de Y para J. E isso está começando, claro, paulatinamente, isso vai influenciar, inclusive, nas declarações de imposto de renda e entre outras coisas que a gente vai entender aqui para frente. Mas acho que o tema principal é quando o, o papel moeda não existir e ele, como Pix, controlar todas as transações, inclusive fazendo dos bancos meros instrumentos de crédito apenas, tá? Sabendo que foram os bancos sempre que produziram as tecnologias que vivemos hoje, e hoje o Estado controla tudo isso, né? Como vai ser a nossa proteção de dados? Como vai ser os nossos direitos, as preservações dos direitos constitucionais que temos? Como que vai ser a propriedade privada dentro desse Estado onde haverá o controle sobre todas as operações que a gente venha a precisar, né? Então, acho que em torno dessas preocupações, cada vez mais estão sendo discutidas, ou seja, hoje uma parte do governo nos Estados Unidos acredita que o Bitcoin é uma falácia, e aí eles vão e retiram boas exchanges de lá. Outros acreditam que sim, é importante, mas o governo quer regular totalmente. A gente está em um país, em um mundo onde a maior parte dos governos são influenciados pelos partidos que, por sua vez, são investidos por grandes corporações que, de certa forma, se ditam, né, muitas políticas públicas que são construídas. E aí, né? Ou seja, nesse cenário, como é que pequenos investidores, pequenos comerciantes, como é que isso tudo vai se comportar? Existem diversas formas que a gente pode dar de exemplo para discutir que provavelmente se criarão instrumentos financeiros, ecossistemas financeiros descentralizados, exatamente para que as operações continuem acontecendo. Como é que o jogo do bicho vai continuar funcionando? Como é que o tráfico de drogas, então, ele vai acabar com o real digital? O real digital vai acabar com o tráfico de drogas, porque vai ser possível, em real time, saber que foi transferido X quantia de uma pessoa X para uma pessoa Y, com a quebra do sigilo bancário, entre outras coisas. Ou seja, são previsões e aspirações que muitas vezes alguns modelos econômicos dizem e pensam que possa acontecer, que provavelmente a gente não tem ainda uma resposta. E eu acho que é dentro desse espírito que eu queria trazer esse tema dos derivativos sintéticos e das exchanges descentralizadas, exatamente para discutir isso. Eu acredito muito que o Bitcoin foi criado a partir da subprime e dos problemas econômicos gerados com essa crise. Um outro dado importante, mais de 85% das 500 maiores empresas do mundo estão, de alguma forma, interligadas com offshores, com paraísos fiscais, ou seja, todas as grandes empresas, como as pequenas, querem uma otimização fiscal. E se o governo fizer como está agora nessa reforma, suposta reforma tributária, guardar isso para ser, de fato, daqui 50, daqui 20 anos, provavelmente, no dia seguinte, haverão pequenas empresas começando também a transportar capitais para lugares onde eles se sentem seguros, né? O Bitcoin, ele nada mais é
do que essa segurança. É o que eles hoje, muitos bitcoins maximalistas dizem, que é o ativo supremo, porque, de fato, se você tem 10 prédios, se você tinha 10 prédios na Ucrânia 3 anos atrás, hoje você não tem mais nenhum patrimônio. Mas se você tivesse Bitcoin, talvez você saísse com a sua chave na sua mente e vivesse uma vida bacana em qualquer lugar do mundo. Então, a descentralização e a forma como esse ativo é produzido, diferente de qualquer moeda hoje, diferente de qualquer, inclusive boa parte dos ativos, dos criptoativos tradicionais, como Ethereum e etc., o Bitcoin, ele de fato vai ser o maior ativo de colaterização de capitais nos próximos 10, 20 anos. E isso vai ter uma influência gigantesca nessa estrutura toda que a gente vê hoje como mercado financeiro, né? Não é por um acaso que o Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda, tem investimentos aí de JP Morgan, entre outros grandes fundos e bancos, né? É importante também ressaltar que dentro dessa estrutura dos ativos sintéticos, a gente tem aqui um perfil importante a ser declarado, que isso aqui é dados de 2018, ou seja, já existia em 2018 1.400.000 pessoas cadastradas em exchanges, enquanto se existiam 619 mil pessoas cadastradas na B3, né? Ou seja, já existe no Brasil um mercado de investimento muito maior do que o mercado tradicional, né? E aqui está um pouco dos detalhes aqui também de financeiros desse mercado, ou seja, quanto é movimentado, né? Os ETFs, né? Hoje, essa semana mesmo teve uma discussão aí da BlackRock com o ETF nos Estados Unidos, o ETF de Bitcoin, se vai, se não vai. E aqui a gente tem um panorama bem interessante. No final do dia são quase 2 bilhões, né, de reais aplicados nesse mercado, e isso faz com que a gente tenha uma corrida cada vez mais complexa. A gente ainda não tem, estamos começando a ter as primeiras exchanges descentralizadas, temos poucas exchanges, inclusive, no Brasil, mas pouquíssimas ainda descentralizadas, totalmente descentralizadas. E a diferença, né, pessoal, de descentralizada para centralizada é basicamente a forma que é processada essa criptografia. Então, no modelo centralizado, você tem aí, como o próprio Pix é um exemplo, né? Pix ele é processado pelos servidores ali, contratados pelo Banco Central, servidores que a gente nem sabe exatamente quem são, ou de que forma processam, qual é de fato a transparência daquilo, e existem essas questões aqui elencadas. Então, é necessário esses intermediários, né, nessa estrutura. O Know Your Customer, ele também é indispensável. A segurança, ela tem um pouco de fragilidades, né, de ataques. Existe uma questão mais relacionada também à limitação dos tokens, enquanto nas estruturas descentralizadas a gente tem uma oferta mais ampla, mais, vamos dizer assim, mais direta, mais peer-to-peer, porque usando, inclusive, a inteligência artificial, usando automatic market makers, é possível criar mercados onde é menor a capacidade da especulação, é menor a capacidade do controle de grandes baleias que vão lá e inflacionam ou deflacionam um determinado ativo, e isso tende a trazer uma maior democratização dos investimentos e dos resultados deles, né? Então, os ativos sintéticos dentro do ambiente dos criptoativos, eles vêm especificamente no mercado dos derivativos, porque dentro os derivativos nada mais são do que
títulos ou ativos que são derivados de outros títulos, né, outros ativos. E quando eles são descentralizados, ou seja, quando eles são sintéticos, eles fazem esse mesmo caminho, mas através também de criptoativos. Então, hoje você vê crescer cada vez mais, e vocês verão nos próximos anos, como eu falei, o Bitcoin como ativo super colateralizado de vários outros ativos. Então, você vai receber seu salário, você vai sacar seu dinheiro, você vai pagar uma conta, você vai tomar um empréstimo, e esse empréstimo não vai ter como colateralizado o FGC, como a gente está acostumado. O FGC não vai estar lastreado no real ou no dólar por ser uma moeda forte. A gente está, inclusive, vendo esse cenário político sendo mudado com a criação de uma moeda dos BRICS, com uma estrutura do Mercosul mais otimizada, ou seja, tirar o dólar como uma moeda que seja intermediária para todas as outras, né? A Ripple, que é a XRP, que é a terceira maior moeda, e voltada exclusivamente para câmbio, crescendo cada vez mais. Então, acho que é um pouco desses cenários todos que eu quero trazer aqui para vocês e explicar e talvez tentar entender, será que nesse momento a gente pode dizer que existe um fim aí para os intermediários? Será que daqui para frente, até dentro das estruturas de securitização ou de seguros em si, a gente vai encontrar alternativas dentro do ambiente de criptomoedas que forneçam, né, essa capacidade migratória, transfronteiriça dos nossos recursos financeiros, dos nossos ativos? É possível. É possível, e há alguns movimentos para discutir isso. Enfim, esse mercado está cada vez mais crescendo. O Brasil, só entre 2021 e 2022, quase chegou a 1 trilhão de investimentos em criptomoedas, e não é por um acaso que tudo que a gente está passando hoje, o Banco Central começando a ocupar o lugar da CVM, inclusive nesse sentido, vai proporcionar um ambiente de mais segurança, principalmente para os investidores estrangeiros e para nós aqui, e isso vai refletir aí numa necessidade de nós começarmos a ter um pouco mais de interesse nesse mercado e talvez termos mais conversas como essas frequentemente. É isso aí. Obrigado. Ufa! Boa! Vamos agora formar uma roda de bate-papo. E, logicamente, vai começar primeiro com as impressões do nosso Tiago Queiroz. Tiago Queiroz, fique à vontade para perguntar a pergunta que você tinha para a Jandaracy. Espero que você tenha guardado. Antes de mais nada, meus parabéns aos 3 palestrantes. Saiu, assim, eu já sabia que ia ser elevado o nível técnico da conversa, mas para mim foi excepcional. E conseguiram explicar um assunto técnico e detalhado com didática, numa linguagem acessível. Aliás, privilegiando a finalidade principal do nosso evento, a acessibilidade, né, Renato? Em privilégio a sua comissão, acima de tudo. Minha pergunta para a doutora é a seguinte: falamos aqui de 2 exchanges grandes que quebraram. Quem tinha dinheiro nelas, perdeu. Isso não seria um sinal de que da fragilidade da criptomoeda? Quer dizer, o professor Leandro, essa pergunta também sai para o professor Leandro, lançou o exemplo de quem tinha imóveis na Ucrânia, e então a criptomoeda seria uma alternativa segura em termos de possuir seus investimentos, mas ao mesmo tempo não teríamos a insegurança das exchanges. A saída seria então, quem desejar investir em criptomoedas, fazê-lo por intermédio, pessoalmente, sem o intermédio de uma operadora, e esse mecanismo adquirir
criptomoedas pessoalmente não está muito longe de ser acessível ao público em geral? Quer falar, Leandro? Eu começo. Primeiras damas. Bom, são duas coisas, tá? Acho que é bom diferenciar. A gente tem uma corrida de criptomoeda, acho que tem uma coisa de comportamento. Porque todo mundo visualizou, nossa, a cripto ela valoriza muito rápido. E aqui, Leandro, falando de questão de gestão de patrimônio, tá? Vou bem direto ao ponto nesse aspecto. Valoriza muito rápido. Quando quebra, por exemplo, eu tenho uma FTX caindo ladeira abaixo, eu estou falando de alguns milhões de dólares, que saiu dando uma quebradeira geral. Então, quem está garantindo? Você recebe uma cartinha, olha o que aconteceu, né? A FTX quebrou e aí, efeito cascata. Sabe o que o investidor que estava lá recebeu? Uma cartinha dizendo, olha, desculpa, a gente não conseguiu sacar o dinheiro, tchau. É muito diferente, e aí uma coisa que o Leandro colocou é super importante falar. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas o Brasil, ele é referência. O Leandro colocou, nós somos referência, por exemplo, em uma série de coisas, né? Lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, quebrou, problema seu, que quebrou, entendeu? Aqui, pelo histórico, a gente teve um histórico de vários bancos que quebraram, você tem um sistema que te traz mais segurança. Fato é que o real virtual ele já está valendo, ok, mas isso é uma mudança estruturante que a gente tende a ter. Então, eu não vou ter, Tiago, e aí tem uma coisa que a gente costuma falar, e o doutor Vitor pode me contribuir, que é chamada fidúcia. Para virar peer-to-peer, você precisa ter um nível de segurança muito significativo. O senhor iria comprar um imóvel meu sem um documento? Aí a pergunta, eu fiz, olha, eu tenho esse imóvel para vender aqui, eu tenho aqui só o token, o Bitcoin, a gente ainda precisa morar em algum lugar, né? Então, eu acho que aqui a gente tem uma conversa muito ampla para poder a gente ir, olha, a Ucrânia, ninguém estava esperando por uma guerra, aliás, a Europa hoje está se preparando, toda a Europa, as discussões estratégicas lá se preparam por duas coisas, a questão climática que está matando um monte de gente lá, que é esse supercalor, e guerra, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma audiência no parlamento italiano, e a discussão era o que a gente vai fazer se esse negócio piorar? E está piorando, né? Porque vai atingir todo mundo. Então, no final do dia, a gente tem duas coisas que a gente precisa levar em consideração, isso para qualquer relação contratual, para qualquer relação comercial. Fidúcia. Quem garante depois dessa operação? Quando você tem esse nível de confiança, a gente acaba não tendo, por isso que a gente faz o contrato, seja ele digital, a forma que a gente for, você faz um contrato, para minimamente você ter garantias. Então, o que a gente precisa é ter o equilíbrio disso aí, e que regulamenta, porque no final do dia, quando operações como essa quebra, e eu tenho todo um sistema econômico, né, eu acho que a gente vai demorar para acontecer isso, tá? Porque você precisa que todo o sistema econômico opere dessa forma, e você precisa gerar confiança. A gente não tem mais o ouro, isso já se passou, isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, gente. Desde lá para cá se fala em dólar, e hoje se discute se é dólar, se é ien, qualquer outra moeda. Existe essa discussão, como se tem a discussão, por que a gente está baseando ainda em dólar? Né? Porque na época era a maior potência, tem um histórico econômico para isso. Né? A gente tem que falar aqui de história da economia, para poder explicar por que algumas coisas são como são hoje. Né? A gente tem aí o efeito, porque o dólar é hoje o lastro, por causa da Segunda Guerra Mundial. Quem ganhou a guerra? Que era a superpotência econômica na época. Quem é que foi lastreando, porque a Europa quebrada? Quem lastreou toda a economia para poder se recuperar de uma Segunda Guerra Mundial? Então, tem um contexto de história da economia que a gente, acho que não cabe tudo isso aqui. Mas, Tiago, tem duas coisas que a gente é importante falar, que você colocou, eu gostei da sua pergunta. O que eu faço quando quebra? Porque quando está dando lucro, está tudo ótimo. Quando o dinheiro está circulando, está beleza. Para quem você reclama quando quebra? E aí o nosso sistema financeiro é reconhecidamente um dos mais seguros do mundo e um dos melhores. Eu não sei se você sabe disso, em termos de Basileia, o Brasil
é referência, não sei se vocês sabem disso, porque a gente é muito bom, como nós somos muito bons e criativos, então se trabalha o tempo inteiro para combater fraude, para trazer segurança, bancos quebraram, todo mundo conhece a história de Banco Nacional, Banco São tantos bancos que quebraram ao longo da história, e isso fez com que o sistema financeiro fosse se adaptando e gerando sistemas de segurança para a população, para o usuário comum, para o cidadão comum, não apenas para a gente, e aí eu falo de mim, falo para o Leandro, que a gente conhece os mecanismos e sabe a forma de operar. A gente não coloca todos os ovos numa cesta. Eu nunca pegaria meu patrimônio, e não recomendo a ninguém que faça isso. Pegue seu patrimônio e aplique apenas ou em cripto, ou só em ações, ou só em imóvel. Não, você diversifica. Essa é a riqueza, né? Quem investe, que é do mercado investidor, você diversifica patrimônio, né? Você coloca em offshore, você coloca em fundos no exterior, você diversifica. Inclusive, você não opera apenas no único país. Então, quem investe tem esse cenário. Os bancos fazem isso. Não opera só no Brasil, os grandes bancos, né? Eles têm operações fora do Brasil. Então, isso é normal de quem opera nesse sistema. O ponto é, quando a casa cai, com quem você reclama? De uma forma simples, clara e direta. Então, a gente tem um processo de evolução aqui da questão de segurança, e aí vai vir as legislações, a gente irão existir as regulamentações, porque, Leandro, vai ter coisa que vai ser a CVM, que a CVM é de mercado, e tem coisa que vai ser Banco Central, porque mudou por isso, saiu de CVM, deixa de ser só corretagem de valor para estar falando de moeda. Então, eu estou falando de moeda que vai passar na maquininha, que vai gerar para o cliente, para o vendedor, para o camelô da rua, ter esse recurso. Porque se aquele camelô achar que ele tinha ali, ele recebeu R$50 e no final do dia era 5, para quem ele reclama? Que é disso que a economia do dia a dia, a economia, né, que não deixa de ser, mas eu queria dizer assim, a economia real. Você precisa ter mecanismos de garantia para quando isso acontecer, a gente tiver nesse nível de operação, como acontece em alguns países, né, agora, a gente chegou a visitar, né? Abertura de empresa é feita em 10 minutos. Inclusive, tem alguns brasileiros que foram abrir empresa lá, de blockchain, de operação, esqueci, fugiu o nome agora. Não é Finlândia. Depois eu vou me lembrar aqui. Mas você tem todo um arcabouço, uma estrutura legal que blinda as pessoas, né? Porque a gente está falando aqui de, é um futuro, mas um futuro que eu preciso da segurança. É a mesma forma da gente falar de FTs e NFTs, de qualquer token. Quem vai garantir depois dessa operação, o valor dessa operação, né? Quem vai garantir depois que aquele patrimônio que você adquiriu, o exemplo é NFT, tá? Só para sair de cripto para NFT, mas para vocês entenderem, que uma figura, uma obra de arte, um token vale 30 milhões de reais. Ele vale 30 milhões hoje, amanhã ele pode valer R$3. Quem garante que você... Entendeu? Acho que esse é o grande ponto, para mim, de discussão de acesso. É que todos entendam as vantagens e desvantagens de operar em qualquer modelo, principalmente quando eu falo de moeda, né? Quais são as vantagens e desvantagens de você operar nesse modelo ou você aplicar todos os seus recursos em um único lugar? Eu acho que passa muito por essa discussão, e obviamente que a gente tende aí a ter uma grande discussão de regulamentação e legislação para dar essa segurança, que óbvio vocês que não são os grandes operadores do direito vão estar envolvidos e vão conhecer, mas é uma discussão que a gente tem hoje. Então, a gente teve aí 2 grandes quebrando e ninguém sabe te falar que vai fazer por essas pessoas. Então, perdeu. Hoje, se você tem um dinheiro aplicado em instituição de um fundo, minimamente você tem até 250 mil garantido, porque reteve esse dinheiro. Se você tinha 1 milhão aplicado e quebrou, aquela operação quebrou, você tem lá um modelo de você resgate. Então, quando a gente explica isso para as pessoas, fica muito claro. Agora, se você tem lá 3 milhões, todo virado no virtual, se alguém quebrou, alguém quebrou. Aconteceu agora. Né? Aconteceu agora. A gente não está falando de 1 ano atrás, a gente está falando de agora. Quebra da FTX, saiu quebrando 5, 6. Quantas pessoas tinham lá operando nessas exchanges, entendeu? Então, acho que a gente precisa olhar para o futuro, mas trazer da prática para o dia a dia.
Guaraci, eu estou até, assim, no coração aqui ficou até doendo dessa flutuação. Diago Queiroz. Olha, antes do professor Leandro se manifestar sobre o assunto, caso deseje, eu tinha uma pergunta. É só deixar avisado que eu tenho uma pergunta para o professor Vitor Hugo também. Já faça a pergunta, professor. Professor Vitor Hugo, com relação ao smart contract e a sua criação, a sua redação, por assim dizer, é o termo que um leigo como eu utiliza numa plataforma, vamos supor que utilize a plataforma Ethereum, não sei se ela é uma das plataformas que admitem a programação do smart contracts. Essa programação já está caminhando para a acessibilidade, que eu acredito que é um dos temas principais do nosso congresso e da comissão do Dr. Renato. Acessibilidade quer dizer, no momento, só pessoas com um elevado conhecimento técnico como o senhor conseguem programar um smart contract na plataforma Ethereum. Estamos caminhando para um futuro próximo, todos poderem redigir, criar seus contratos nessas plataformas? Bom, Tiago, vocês estão me escutando, pessoal? Estão escutando? Muito bem, muito bem. O que acontece é o seguinte, a programação, né, para a elaboração do contrato inteligente, ela é muito dedicada, é muito delicada. Existem programadores especializados para isso, tá? Portanto, uma implicação para os escritórios jurídicos e para as partes é que quem for elaborar o contrato, né, inteligente, não pode ser só advogado, tá? Ele tem que contar com um especialista na área, um programador. E o programador sozinho também não pode fazer a programação sem a orientação do advogado. Por quê? Porque a elaboração de um contrato inteligente ele tem que levar em consideração exatamente, né, o que determina a legislação a respeito dos princípios contratuais. Então, esses princípios têm que levar em conta, por exemplo, os fins sociais, né, a função social do contrato, o princípio da boa-fé objetiva, principalmente para o nosso de negócio jurídico. Tá? Então, isso o programador não sabe. Então, teria que ter essa união, né, essa osmose entre o profissional da área jurídica e o profissional da área de programação computacional. Até porque, quando você lança faz um contrato numa plataforma Ethereum, por exemplo, tá? Existem os programadores que recebem ali o chamado gas, né, que é o dinheiro deles, para poder verificar se aquela programação está correta. Então, isso é muito importante que se coloque em mente. Por isso, o desafio, né, que eu falei agora há pouco, Tiago, que na elaboração de um contrato inteligente, nós precisamos saber quem é o responsável aqui, tá? Que parte ficaria responsável. Então, o contrato inteligente ele pode ser feito na totalidade, né, pelo programador, sob orientação do advogado, ou esse contrato inteligente ele pode ser, né, dividido meio a meio. Ele pode ser a parte operacional, ou seja, a parte booleana da programação, elaborada pelo programador com orientação do advogado, né? E a parte pré-textual, ou seja, a parte das cláusulas, né, pode ser feita fora do contrato inteligente. Então, ele teria só a execução do contrato inteligente naquela parte booleana, ok? Tá? Então, esse é um desafio que tem que ver. Até porque, né, por esse meio que eu estou sugerindo, tem como você pautar as responsabilidades, e quem é a responsabilidade, tá? Agora, uma questão que eu achei bacana, foi que a Jandaraci colocou, é o problema da fidúcia, né? Então, se me permite entrar nesse campo, a fidúcia, o que é? A fidúcia é um termo jurídico que se refere ao que é uma relação de confiança na qual uma pessoa que é denominada de fiduciante transfere a propriedade ou o contrato de um bem para uma outra pessoa, que é chamada de fiduciário. Esta pessoa, fiduciário, vai administrar, né, esse bem em benefício de um terceiro, que é chamado o beneficiário. Tá? No campo de investimento, nós temos um contrato de fidúcia em fundos de investimento. Ou seja, nesses fundos de investimento, um gestor de fundos, que é o fiduciário, tá? Ele é designado para gerenciar os ativos do fundo em benefício dos investidores, que são os beneficiários. Tá? Então, o dever, né, do fiduciário é o de agir no melhor interesse
dos investidores, sob pena de responsabilidade civil. E aí nós temos, né, as famosas perdas e danos, né, responsabilidade. Por quê? Porque o direito é claro, né? Se uma pessoa, né, por ato voluntário, e aí nós somos um dolo, né, ou por culpa, né, negligência, imprudência, imperícia, causar dano a outra pessoa, tá? E causar prejuízo, ela tem que ser responsabilizada. Então, por isso que na elaboração desse contrato de fiducia, seja ele feito aí pelo sistema padrão, né, o advogado escreve, senta lá no computador, ou seja um contrato inteligente, né, nós temos que levar em conta, né, exatamente quais são os termos que nós estamos pensando aí. Né? Por isso que hoje esse mercado está muito especializado, e é imprescindível a participação de players, como, por exemplo, a Jandaraci, o Leandro Dias, né? E os advogados. Né? Hoje nós estamos pulando um outro nível, tá? E se nós não acompanharmos, nós vamos ser excluídos. Né? As pessoas que perderam alguma coisa vão ser excluídas, porque exatamente não desenvolveram essa atividade, né, preventiva. Tiago? Entendido, satisfeito. Entendi. Satisfeito com a resposta. Antes de passar para todos, a gente já está a 1h20 de nossa conversa. Assim, eu acredito que deve ter inúmeras perguntas do nosso grupo de pessoas que está aí nos acompanhando. Então, assim, depois do Leandro Dias comentar, e a minha pergunta a blockchain entra na favela, você compra algo a R$5 e de repente ela pode virar 1 ou pode virar 50, dependendo da negociação. Será que eu entendi certo? E outra, não é só na favela, porque a gente sabe que em 2019 a comunidade negra nós tínhamos aí uma avaliação de 25% do PIB. Ela estaria ocupando esse 25% do PIB. Até para desmistificar essa história de que a comunidade negra foi aviltada, esteve em condições inferiores, porque houve uma discriminação, mas existem pessoas potentes e grupos potentes que estão fazendo a diferença. Tá? Então, dois exemplos que estão aí de pessoas que brilham são essas duas pessoas que estão aí na tela. E aí, Leandro, você falou dos proibidões, né? Mas será que dá para comprar com blockchain a camisa do Criolo ou do Emicida? Ou a gente compra para falar aqui da região da Preta Rara, né? A gente compra o bolo de pote da tia Janaína, né, com blockchain. Essa acessibilidade. Então, te deixei um problemão, mas é isso. Na verdade, você está aqui para solucionar problemas junto conosco. Populariza? Pois é, eu acho que tende a se popularizar, né? Foi criado para esse fim, mas eu acho que não se populariza de imediato, principalmente por conta da regulamentação, tá? A regulamentação parece ser uma coisa extraordinária e que nos protege, mas nem sempre, porque a primeira coisa que a regulamentação vai exigir, como nossos amigos já disseram, é que existam garantias, né? Eu estou, só um adendo, eu estou nesse mercado desde 2009, e durante esse tempo todo eu entrei eu queria entrar em banco para trabalhar com microcrédito, eu tinha lido Mohamed Yunus, e eu falei, eu quero trabalhar com isso é transformador, magnífico. Eu ajudei na criação de políticas públicas que obrigaram os bancos a trabalhar com esse ativo, e os bancos fizeram isso durante um período só como marketing digital, e depois isso simplesmente foi para o beleléu, né? Ou seja, eles viram que existia uma necessidade muito maior de grandes e médias empresas de capital,
e que eles não iam ficar testando uma quantidade, de certa forma, significativa para o montante que o banco hoje trabalha, não ia ficar testando essa quantidade com pequenas e médias empresas, ou micro e pequenas empresas, muito menos ainda de periferia ou de mulheres, etc. e tal, com esses recortes, inclusive. Se você pegar até a crise do subprime, tem gestores, grandes gestores de ativos hoje, de grandes gestoras aí de assets, que dizem, inclusive, que um dos problemas da subprime foi o problema da diversidade. Ou seja, dizem até hoje que a crise só ocorreu porque o governo começou a colocar ações afirmativas para que pessoas negras, mulheres, etc., que pudessem ter a condição de comprar uma casa, de financiar um imóvel, etc. Ou seja, olha aonde a gente chegou com esse tipo de discurso. Eu não acho que vai ser diferente. Se você pegar até a própria CVM, tem muitos indícios de quem hoje coloca todas as pessoas lá na CVM, as empresas que colocam, são todas relacionadas a B3, né? Ou seja, é um mercado completamente voltado às estruturas de lobby que a gente conhece, mesmo o lobby sendo proibido. Outra questão de risco importante a gente discutir é qual era a questão do risco quando, há poucos anos atrás, o real era quase 1 para 1 com o dólar e hoje a gente está vezes 5. Ou seja, como isso impactou quem estava tradando nesse mercado, seja pequeno, investidor ou não? Como que a gente conseguiu proteger os argentinos do risco que o governo provocou lá? Como a gente conseguiu proteger as pessoas que estavam em El Salvador dos problemas que ocorreram lá? Ou seja, Ucrânia, a gente tem um monte, Afeganistão, eu estou indo para Afeganistão mês que vem, então, ou seja, como é que a gente consegue, de fato, ter essa história das reservas e das garantias governamentais respeitadas diante de uma série de problemas que a gente acredita que por estarmos em um Estado democrático, olha o ex-presidente que a gente teve, cara, estava querendo invadir os STF pouco tempo atrás. Ou seja, qual que é essa relação política e a estabilidade e as garantias do mercado real? Eu não digo que não precisemos ou não devamos regulamentar, é necessário regulamentar, mas é importante que essa regulamentação ela comece a abrir brechas, assim como foi criado para as fintechs. Então, hoje eu consegui criar um banco por conta dessa regulamentação. Mas eu só consegui criar um banco porque economicamente os bancos falaram: opa, é melhor eu dar para esses caras a capacidade de gastar dinheiro para abrir contas e proporcionar tecnologia para pessoas desbancarizadas ou microempreendedores do que eu gastar esse dinheiro. Então ele transferiu, mas eu não consigo hoje ser um banco, uma fintech, sem estar por dentro de um grande banco. Ou seja, os oligopólios, os monopólios continuam existindo. Como é que esses monopólios e oligopólios que regulam, de certa forma, a inflação, a desinflação no mercado, podem continuar coexistindo dentro de uma estrutura que a gente acredita ser democrática? Essa é a grande dúvida, essa é a grande discussão e complexidade, porque no final, todos os estados hoje defendem seus oligopólios do petróleo, defendem seus oligopólios automobilísticos, entre outras áreas. Então, como é que a gente rompe com isso, né? É muito complicado a gente discutir que o BNDES, por exemplo, enfia uma grana absurda para trazer uma JBS que agora está abrindo capital com mais de 300 bilhões de lucro e tem dificuldade de investir nessa Dona Maria, nesse Seu José, essas pessoas que você mencionou. Então, acho essa é uma das grandes questões que a gente só vai realmente resolver com políticas públicas estruturais. E eu acho que talvez com o governo Lula seja mais possível, mas eu não acredito que o investimento, ele vai ser, o orçamento público, etc., ele vai ser também dividido, ou seja, vão se criar ações afirmativas, como criamos as cotas, etc., e agora as universidades são totalmente sucateadas, o ensino superior de bacharelado hoje não serve para porcaria nenhuma, não tem mais valor. Ou seja, como é que a gente consegue transformar, incluir, ao mesmo tempo,
aumentar qualidade, capacidade, segurança? Essa ainda é uma questão que eu não sei responder também. Seria um seminário todo sobre esse assunto e, na verdade, eu gostaria de abrir as perguntas para as pessoas. Tem gente que abriu a pergunta, fechou a pergunta. Fiquem à vontade. A gente vai dar espaço para 3, não mais que 3 perguntas. Quem quer ser a primeira pessoa? Dou-lhe uma. Dou-lhe... gente, vamos parar de se acotovelar aí, por favor. Só se liberta. Faz a pergunta, senão eu vou fazer, que eu lembro da que foi do chat, por favor. Pode fazer. Nada aqui é proibido. Bom, apareceu uma pergunta aqui no chat, que eu vou fazer, né? Porque a pessoa colocou e apagou, não quer ser dito quem foi. Então, eu vou fazer a pergunta do tipo: o caminho é a educação financeira já nos primeiros momentos da educação, das escolas, do ensino fundamental, do ensino... E, assim, complementando, você acha que essas pessoas, que são os grandes players, já calcularam quanto é importante a desinformação para poder girar? Eu estou falando, não estou falando do quem está lá, que tem informação, estou falando do acesso, né? Será que investiriam nisso com qualidade? A Ambima daria aula na escola pública? Olha, já existe um programa, todo ano tem isso, de, por exemplo, educação financeira, o que não é popularizado. Opa. É diferente. Opa! Tem, de novo, o que acontece? Você tem os bancos hoje, é um programa que a FEBRABAN tem, de educação financeira. Existe uma semana de educação financeira, tá? O que acontece? E, obviamente, de novo, parece que a informação não chega. É uma semana inteira, são 2 semanas, acho que, se eu não me engano, é o mês inteiro, acho que acontece agora em outubro a novembro. Leandro, você deve lembrar disso, é um programa da FEBRABAN de educação financeira. Hoje, se você entra no site do seu banco, tem lá a opção de educação financeira, é de qualidade, tá? Porque ele é um letramento financeiro. A gente tem, e aí é dado ao OCDE, né? Só 35% das pessoas são letradas financeiramente. O que significa ser letrado financeiramente? Entender mecanismo de juros, entender a diferença de coisas básicas do mercado financeiro. Então, isso é um dado da OCDE, isso não é Jandaraci, tá? É um número muito baixo. Então, os bancos, porque para o banco é interessante, tá? Até a página 2, quando você conhece um pouco mais, você começa a comprar, adquirir, tem lá o gerente que te oferece título de capitalização em consórcio? Tem. Mas você começa, a partir do momento que você começa a ter mais conhecimento financeiro, você adquire produtos com ticket maior, né? Você começa a adquirir, a movimentar melhor esse dinheiro. Então, assim, do ponto de vista da economia macro, hoje já existe. A Ambima tem um programa em conjunto, para educação financeira, a FEBRABAN tem, então existe isso. O que não é, e aí eu costumo falar o seguinte: por que a informação não chega? O que é que falta para essa informação chegar? Né? Eu acho que tem a questão da linguagem, quem promove, quem é que dá, quem são os influencers que saem falando isso nas redes sociais, que vai ter um curso. Então, educação financeira, hoje qualquer pessoa pode entrar, tem um monte de coisa gratuita, sobre educação financeira, inclusive cursinho básico explicando o que é criptoativo, o que é blockchain, gratuito, tá? Então, isso já existe. O que a gente não tem é popularizado. Da mesma forma, Renato, que a gente não tem hoje questão digital. Olha o que foi, e aí, olha o que foi a pandemia. As pessoas não conseguiam fazer coisas básicas, cadastro básico. Isso eu estou falando da população em geral, não é esse público que está aqui. Mas elas não conseguiam fazer um cadastramento básico no celular para acessar um direito. E isso se chama analfabetismo digital da nação. Então, assim, isso é um problema Então, do ponto de vista financeiro, é a mesma coisa. A gente não tem educação de qualidade, gente.
Então, assim, educação, a matemática básica, a gente tem essa questão da matemática, você entender de finanças precisa entender de matemática, mas hoje já existe uma série de programas, inclusive institucionalizados, os grandes bancos se juntam, as fintechs também têm uma semana de educação financeira, que é gratuito. O senhor vai lá, se matricula e faz o cursinho de forma gratuita, tá? Então, existe. E hoje, quem é correntista de qualquer banco, tem lá pílulazinhas de educação financeira, só que a gente não está habituado. Então, a gente tem aí as grandes influências fazendo um pouco esse papel, mas hoje as instituições já têm isso, tá? Então, eu acho que a educação financeira é um caminho, mas também a educação de uma forma geral, o processo de educação digital, que eu acho que é o maior desafio do nosso país. Inclusive, eu que operei serviço público, criei política pública na VE, você me conheceu nesse momento, era o grande desafio você cria um serviço maravilhoso, digital, mas a população não consegue acessar. E aí eu estou falando da população, da tia que está lá vendendo bolo, do cara, ele não sabe acessar, gente. O fato, a dor de quem está lá é essa, não conseguir acessar e não ter acesso à internet, né? Que foi um dos grandes problemas quem estava operando isso no dia a dia, era, beleza, chegava em Paraisópolis, tinha um lugar que não pegava, chegava em Heliópolis, não tinha sinal nenhuma operadora, você tinha que ir para determinados lugares para poder pegar um sinal de celular. Então, essa é a nossa realidade. Melhorou bastante, né, depois da pandemia, muita coisa acelerou, mas ainda é um desafio, né? Essa é uma grande realidade. A gente tinha município no estado mais rico do país que não tinha acesso à internet, full. Ponto. Eu estou no estado mais rico do país, 35% do PIB, e tinha municípios que não tinham acesso à internet pleno, né? Você, para se comunicar, era rádio, internet de rádio, Leandro, consegue imaginar? Em 2020, sabe aquele barulhinho, sabe, de 1900, no começo da internet, municípios inteiros da cidade, do estado de São Paulo, ainda funcionava desse jeito. Então, a gente ainda está um passo abaixo quando a gente fala de popularização nesse aspecto, tá? Eu acho que esse, para mim, é o grande ponto. Professor Vitor, nós vamos fazer uma rodada aqui, de palavras finais, porque agora, né? Porque ficou um monte de assunto para a gente colocar aí. E a comissão, tenho certeza que a comissão de Ciência e Tecnologia, a do Dr. Tiago, vai cuidar de fazer essa simbiose com igualdade racial, porque a gente, na verdade, busca equidade, né? Isso é uma busca principiológica da existência da própria comissão. Doutor Vitor, desde já, agradecido demais e suas palavras finais. Bom, agradeço a você, Renato, ao doutor Tiago, ao Leandro Dias, ao José Darcy, que ter participado dessa reunião, que eu achei que foi muito profícua, né, essa mesa redonda, e muitos temas, né, e muitos desafios ficaram aí abertos exatamente para que nós possamos discutir isso aí, já discutindo, mas não encerrar essa questão agora, né, e indo explorando, né, cada vez mais, ampliando cada vez mais. Concordo com a doutora Jandaraci, que quando diz que não há, né, a educação não existe, mas o pessoal tem que correr atrás. E quando há o interesse dos bancos, eles mesmos colocam as coisas, né, eu acho que é como a audiência pública. Né? Então, alguém, né, já participou da audiência pública, aparece ali, né, um outro cidadão, mas a maioria são os interessados ali em alguma coisa, entendeu? Então, elas não dão certo. Eu acho que precisa, assim, realmente ter uma política pública de educação financeira, não só aí nessa parte, mas em todas as demais, para que não haja essa exclusão, principalmente exclusão digital. Então, parabéns pelo evento, Sr. Renato, Jean Darcy, Leandro Dias, muito obrigado e fico à disposição dos senhores aí, para qualquer momento a gente estarmos juntos novamente. Muito obrigado. Tiago Queiroz, suas últimas palavras, por favor, depois eu vou passar para os nossos convidados. Renato, muito obrigado a você e a sua comissão pelo convite
para participar, para ajudar na promoção, na realização dessa live em coautoria com a sua comissão. Eu acho que a parceria entre as nossas comissões com a Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB de Pinheiros ainda tem muito que prosperar, ainda tem muito o que realizar. Tem uma parceria lá, que é da igualdade racial e gênero, que também está parceria. Perdão, olha, a gente não esquece ninguém. De vez em quando o meu HD já a gente parceira para isso. Sim, rodado por causa do excesso de tarefas que inclusive essa nova sociedade digital nos impõe. Fatalmente minha memória me trai de vez em quando, perdão por esse erro inexcusável, que não posso esquecer nenhuma das comissões que participaram. Eu acho, professor Vitor Hugo, o senhor falou em não deixar a discussão se encerrar. Felizmente, é uma discussão que jamais vai se encerrar, só vai ser aprimorada. Olha, os 3 palestrantes estão de parabéns, não posso nem parabenizar um após o outro para não correr o risco de criar uma ordem de preferência, mas o elevado nível técnico dessas palestras mostrou o conhecimento de cada um deles, foi enriquecedor. As comissões, mais uma vez, cumprindo sua finalidade acadêmica. Muito obrigado, especial a todos aqueles que, de alguma forma, participaram ou até mesmo apenas assistiram. Meu amigo Leandro Dias, por favor. Beleza, pessoal. Só respondendo essa última questão, eu não acho que o problema seja a educação financeira, nem acho que essa seja uma dificuldade. Afinal de contas, mais de 80% da população recebe um pouco mais de um salário mínimo e não tem como você poupar com um salário mínimo, né? A questão é investimento, a questão é crédito, de fato, a questão é que a JBS consiga que as pequenas empresas, as microempresas e as pessoas físicas tenham as mesmas condições de crédito que uma JBS, e não pagando 240 e poucos % ao ano de crédito rotativo, etc. Então, começa desse tipo de discussão para discutir desigualdades, entre outras coisas. Eu até reflito que é difícil, inclusive, hoje nos setores do governo, e até nos ministérios de igualdade racial, discutir esses temas, porque até dentro desses setores, acredito que não se entenda ou não se reflita a necessidade de questões relacionadas ao mercado financeiro como um todo, que é uma base principal. Eu acho que a OAB e as pessoas aqui presentes podem ajudar de alguma forma a gente a levar esse tipo de tema para organizações do Estado, como o Ministério, como o BNDES e outros bancos públicos, para que traga-se um pouco mais de capital e comece a abrir linhas de crédito para que esse problema possa ser sanado. São 100 milhões de pessoas, mais de 1 bilhão e pouco de pessoas no mundo, e a gente vai precisar sanar esse problema de alguma forma, porque senão daqui 20 anos a gente já não vai ter aposentadoria, a gente não vai ter um monte de benefícios que a gente tem hoje, SUS, entre outras coisas, e é aí que a gente vai ter que correr atrás de alguma forma alternativa de investimento. E, poxa, agradeço, sou muito feliz aqui de estar fazendo parte dessa discussão e de ver pessoas interessadas também em discutir. Estou à disposição aí, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que a gente faz na Aquintech. Só para finalizar, eu estou indo para o Afeganistão mês que vem, exatamente para levar o nosso aplicativo de Web5, né, Web5, que é um aplicativo descentralizado, porque o governo talibã simplesmente proibiu as mulheres de poderem sair na rua e muito menos, então, de terem seus próprios negócios, ou movimentar seu próprio dinheiro. É aí que a falta de regulamentação, é aí que a estrutura descentralizada vem como instrumento de potencialização, de impacto social, de fato, descentralização. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, só digitar aí a Aquintech nas redes sociais, a gente está à disposição para conversar. Fala que é com K, só letra aí, bota aí, aqui com K, Tech, né, porque as pessoas têm que saber. E assim, eu estou maravilhado, mas eu não vou encerrar essa live, eu vou dizer que estamos é isso, né, é isso. Estamos no primeiro momento, no primeiro passo,
Vamos conversar novamente para evoluir essa conversa aqui. Educação, crédito, segurança jurídica foram intensamente, educação, crédito, segurança jurídica foram que intensamente eu escutei. Desculpa se eu consegui só absorver isso, mas para mim isso já me dá um fio de esperança. Quem vai encerrar é você, Jandaraci, porque não é apenas uma homenagem a você, mas também a todas as mulheres negras do Júlio das Pretas, uma mulher que eu não conheço diferente de ser uma mulher de luta. A gente se encontrou debatendo, sabe? A gente não brigou, a gente debateu muito. Eu estava no Conselho da Comunidade Negra, ela estava na Secretaria de Desenvolvimento do Estado, e foi sensacional, né? E mais interessante ainda foi quem indicou ela, não vou falar quem é, mas o mais interessante ainda foi que eu não sabia que ela conhecia, e na verdade ela me falou, eu conheço, tal. Mas a professora Dilmara, né? Dilmara, da Comissão de Igualdade Racial, minhas homenagens a essa advogada que tem feito a diferença lá em Pinheiros, que é a nossa parceira também imediata na CIR, tá? Fique à vontade, é com você que se encerra essa live. A palavra é sua. Por coincidência, ela, né? Tipo, por coincidência, é minha filha. Então, tipo. Coincidência. Por uma coincidência, gente. A doutora Dilmara é minha filha. Não, vamos explicar. Foi mesmo. Eu liguei para Pinheiros, e aí ela me falou, eu já te conhecia, não conhecia a sua filha, e encaixou. Então, assim, as coisas nem sempre são nepóticas. Nem sempre. É verdade. Então, por coincidência, é minha filha. Mas eu acho que esse tipo de discussão, a gente tem que ter sempre com mais frequência. Eu acho que tem um ponto, e eu acho, Nato, que isso tem que ir para YouTube, sabe, tá aberta, porque a gente precisa popularizar mais esses conceitos, a discussão super rica. Agradeço pelo convite, agradeço aqui por estar com vocês, prazer, e muito obrigada pela aula, que também estamos aqui aprendendo muito, professor e doutor Vitor Hugo. Leandro, sempre aprendendo, a gente está sempre aprendendo um com o outro. E é isso, a gente está num processo de troca de aprendizado, e acho que tem muitos pontos a serem discutidos e aterrizados na questão de tecnologia, na questão de cripto, até porque a gente tem uma mudança aí que não vai, tem coisas que não vão mudar. O que a gente precisa é popularizar o conhecimento e fazer com que mais pessoas acessem todas essas ferramentas. Eu acho que esse é o grande desafio, é o que a Quintec tem feito com a parte de Open Finance, de crédito, é o que todo mundo tem feito aqui dentro do seu quadrado, mas eu acho que esse é o grande ponto do que a gente tem feito hoje. E obrigada às mulheres que estavam aqui acompanhando essa nossa conversa. A gente precisa falar mais e trocar mais. E obrigado mais uma vez pelo convite.